Meu nome é Clara, e olhando para trás, eu deveria saber que não devia ter confiado na cordialidade do convite do meu irmão. A viagem da Serra da Mantiqueira até um condomínio de luxo em Alphaville, São Paulo, levou 4 horas. 4 horas com o Beto cantarolando MPB baixinho enquanto nossa filha, Lia no banco de trás, com o nariz enterrado numa cópia gasta de O Pequeno Príncipe. 4 horas com nosso filho, Davi, perguntando a cada 30 minutos se já tínhamos chegado. A empolgação dele em ver o tio Léo borbulhava como refrigerante esquecido ao sol. O Beto se vestia como sempre, uma camisa de linho macia e confortável, calças de sarja que já tinham visto dias melhores, mas lhe serviam perfeitamente, e os mocassins de couro marrom que ele se recusava a trocar, porque dizia que finalmente tinham se moldado ao pé. Seus cabelos grisalhos estavam levemente despenteados pela viagem, e ele exibia aquele sorriso fácil de um homem completamente confortável na própria pele. Eu escolhi uma blusa simples de seda creme e calça azul marinho, combinada com os brincos de pérola da minha avó. Lia usava um vestido vintage que encontrei num bazar beneficente, rosa suave com bordados delicados, aquele tipo de qualidade que durava décadas. Davi estava com sua camisa polo favorita e calça passada, parecendo um modelo de catálogo infantil, embora já tivesse conseguido amassar a frente quando subimos a longa rampa da entrada pouco depois das 7 da noite. A mansão erguia-se diante de nós como algo saído de uma novela das 9. Colunas brancas brilhando na luz do início da noite, janelas resplandecentes com lustres de cristal, o gramado aparado com perfeição de campo de golfe. Carros de luxo alinhavam-se na rotatória. Mercedes, BMWs, um Porsche que provavelmente custava mais do que a casa da maioria das pessoas. Uau! Suspirou Davi, pressionando o rosto contra o vidro. O tio Léo mora aqui. Ele aluga aqui, corrigi gentilmente, embora meu estômago já estivesse se contraindo de desconforto. Beto não disse nada, mas percebi o leve estreitar de seus olhos enquanto observava a cena, aquele olhar analítico que ele tinha quando estava escrevendo, catalogando detalhes, ou pelo menos era o que todos pensavam que ele fazia. Eu sabia a verdade. Meu marido estava sempre observando, sempre calculando, embora poucas pessoas suspeitassem. O homem quieto que se apresentava como um escritor freelancer de natureza era muito mais do que apenas isso. Estacionamos nosso SUV japonês, confiável, seguro, com 8 anos de uso, entre um Tesla e um Jaguar. Parecia o carro dos funcionários. A festa se espalhava pelo grande terraço e pelo gramado imenso da mansão. Mulheres em vestidos de grife que provavelmente custavam o que gastávamos em mercado em 6 meses. Homens em ternos tão alinhados que poderiam cortar vidro. O ar cheirava a perfume importado, espumante, e aquele cheiro particular de riqueza, aquela mistura indefinível de privilégio e exclusividade que faz os não iniciados sentirem que estão respirando um ar diferente. Subimos os degraus de pedra. A mão de Lia encontrou a minha, a palma levemente úmida. Ela tinha 9 anos e era perceptiva o suficiente para sentir quando não se encaixava bem, embora nunca dissesse isso. Você está linda, querida, sussurrei para ela. Ela apertou minha mão em resposta. Uma cerimonialista com uma prancheta e um sorriso que não chegava aos olhos nos interceptou na entrada. Nomes, por favor. Clara Gomes. Este é meu marido, Roberto, o Beto, e nossos filhos. Ela examinou a lista, sua expressão mudando quase imperceptivelmente. Não exatamente grosseira, mas mais fria. Ah, sim, a família do interior. Por aqui. Senti a mão de Beto pousar levemente nas minhas costas enquanto a seguíamos pela multidão. Passamos pela área VIP, uma seção elevada do terraço com a melhor vista, a melhor iluminação, grupos íntimos de mesas de coquetel com toalhas de linho marfim. Foi lá que avistei o Léo, meu irmão mais novo, sendo o centro das atenções num terno azul marinho que provavelmente custou uns 5.000 reais. Ele nos viu. Nossos olhos se encontraram. Por um momento, esperei que ele acenasse para nos chamar e nos apresentar orgulhosamente ao círculo de sua noiva. Tínhamos dirigido 4 horas. Eu trouxe um presente, uma primeira edição de um livro que encontrei para a Bia, algo que pensei que ela apreciaria. Em vez disso, os olhos de Léo piscaram com algo que eu nunca tinha visto dirigido a mim antes. Vergonha. Ele olhou para os convidados ao seu redor, todos perfeitamente arrumados, todos irradiando aquele brilho de dinheiro novo, e depois de volta para nós em nossas roupas simples e vintage. Ele não se moveu.
A cerimonialista nos levou para além da zona VIP, passando pela área principal de assentos perto do bar e da pista de dança, passando até pelas mesas secundárias. Acabamos numa mesa redonda enfiada no canto, perto da porta da cozinha, onde garçons passavam correndo com bandejas e a música era abafada pela parede. A iluminação era mais fraca ali. A vista era da entrada de serviço. Aquilo era a margem. Aproveitem a festa, disse a cerimonialista, já se virando. Beto puxou uma cadeira para mim, seus movimentos sem pressa. Ele ajudou Lia a se sentar. Depois Davi. Quando finalmente se sentou ao meu lado, ficou em silêncio. Mas vi seu maxilar travar apenas levemente. O suficiente. Mãe, por que estamos sentados perto da cozinha? Lia perguntou baixinho. Está tudo bem, querida. Podemos ver tudo daqui, menti, minha voz animada. Mas nós duas sabíamos. O lugar não foi aleatório. Era uma declaração. Do outro lado do terraço, Léo ria de algo que um de seus convidados disse. Taça de champanhe erguida. Ele não olhou em nossa direção novamente. Beto recostou-se na cadeira, os dedos tamborilando 1, 2 vezes na toalha de mesa. Para quem olhasse, ele parecia relaxado, levemente interessado no espetáculo ao nosso redor. Mas eu conhecia aquele olhar. Eu era casada com esse homem há 12 anos. Ele estava tomando notas, e as notas de Roberto Beto sempre vinham com consequências. A festa zumbia ao nosso redor como uma máquina exclusiva, que não fomos feitos para entender. Garçons deslizavam pela nossa mesa de canto mal olhando para nós, suas bandejas inclinadas em direção à seção VIP. Risadas flutuavam do centro do terraço onde Léo e sua noiva, Bia, reinavam sob cordões de luzes vintage que deixavam tudo com um brilho dourado e lisonjeiro. Nosso canto recebia a luz fluorescente que vazava da cozinha. Davi balançava os pés sob a mesa, ainda animado apesar do nosso exílio. Quando a gente vai comer? Tô morrendo de fome. Logo, filhão, disse Beto bagunçando o cabelo dele. Ele manteve aquela postura tranquila desde que nos sentamos, mas notei que ele posicionou a cadeira num ângulo leve para observar a festa inteira. O olho do escritor, as pessoas sempre diziam. Sempre procurando material. Se elas soubessem. Um movimento chamou minha atenção. Bia vinha deslizando em nossa direção, seu vestido cor de champanhe captando a luz. Ela era bonita daquela maneira calculada, cada fio de cabelo no lugar, maquiagem aplicada com precisão cirúrgica, joias que anunciavam o preço sem precisar de palavras. Aos 28 anos, ela aperfeiçoou a arte de parecer cara. Ela parou em nossa mesa. O sorriso fixo como uma coroa. Clara. A voz dela carregava aquele tom particular de falsa cordialidade que eu já ouvira antes, geralmente logo antes de alguém entregar um insulto embrulhado em preocupação. Estou tão feliz que vocês conseguiram vir lá da serra. Deve ter sido uma viagem e tanto. 4 horas, disse eu calmamente. Nada mal. Bem, vocês são mais corajosos que eu. Não consigo imaginar viver tão longe da civilização, riu ela, um som tilintante. Mas suponho que esse seja o estilo de vida artístico, não é? O Léo me disse que você trabalha para uma ONG. Isso deve ser tão gratificante. O jeito que ela disse gratificante fez parecer um prêmio de consolidação. A mão de Beto encontrou a minha debaixo da mesa, o polegar roçando meus dedos. Um lembrete silencioso. Deixe-a falar. É sim, disse eu simplesmente. O olhar de Bia varreu nossos filhos, demorando-se no vestido de Lia. E esta deve ser sua filha. Que vestido vintage bonitinho. Muito. Pitoresco. O sorriso de Lia vacilou. Aos 9 anos, ela não conseguia decifrar totalmente o insulto enterrado no elogio, mas sentiu a pontada. É um clássico, disse eu, minha voz medida. Dos anos 80, qualidade melhor do que a maioria das coisas feitas hoje. Ah, com certeza. Vintage pode ser charmoso, o sorriso de Bia se aguçou. É só que as pessoas aqui tendem a preferir coleções atuais, sabe, direto da passarela. Mas tem seu valor se virar com o que se tem. Muito criativo. Se virar, como se estivéssemos a um passo de pedir esmola por necessidade, não por escolha. Um garçom apareceu na seção VIP com uma bandeja de canapés. Bia pediu licença com um aceno gracioso e voltou momentos depois, pastoreando um pequeno grupo de convidados em nossa direção, como um guia de safari, apontando espécimes exóticos. Pessoal, esta é a Clara, irmã do Léo. Ela gesticulou para mim com sua taça.
Ela vive isolada nas montanhas para encontrar inspiração artística e trabalha numa ONG. Uma vida que é bem tranquila, mas certamente um pouco distante do nosso mundo acelerado, não é? Os convidados sorriram educadamente, seus olhos deslizando sobre nós com desinteresse ensaiado. Eu podia ler a narrativa que Bia estava tecendo, a irmã que não aguentou o tranco do mundo real, que fugiu para o interior para brincar de vida rústica, que agora frequentava eventos assim como um lembrete do que tinha deixado para trás ou falhado em alcançar. Na verdade, disse Beto suavemente, falando pela primeira vez desde que Bia chegou, a Clara gerencia projetos complexos com múltiplos acionistas e orçamentos de 7 dígitos. O terceiro setor exige bastante ritmo, apenas menos ênfase nas margens de lucro. O tom dele era agradável, até conversacional. Mas havia aço por baixo, o tipo que a maioria das pessoas perdia, porque o Beto tinha aperfeiçoado a arte de parecer inofensivo. O sorriso de Bia não vacilou. Claro, ONGs são tão importantes, embora eu imagine que o salário deva ser bem modesto comparado ao setor privado. Mas esse é o sacrifício que se faz por paixão, certo? Ela seguiu em frente antes que eu pudesse responder, seu séquito seguindo como patinhos. Davi puxou minha manga. Mãe, eu tô com muita fome. Posso pegar um daqueles negócios que eles estão carregando? A mesa do buffet tinha sido montada perto da zona VIP. Uma exibição deslumbrante de iguaria sob luzes quentes. Davi já estava escorregando da cadeira quando Bia se materializou novamente, como se invocada pelo interesse dele. Oh, Davi! Ela se agachou no nível dele, o vestido se espalhando ao redor como ouro líquido. Não tenho certeza se aqueles aperitivos são adequados para você, querido. Por que não? Davi perguntou inocentemente. Bem, tem carpaccio e caviar, gostos muito adquiridos. Receio que, como você não teve o treinamento de paladar adequado, vai achar difícil de engolir. Ela inclinou a cabeça com simpatia. Sabe o que vou fazer? Vou pedir para a cozinha fazer algo mais amigável para você. Que tal um macarrãozinho ou nuggets de frango? Tenho certeza de que você está mais acostumado com isso em casa. A implicação pairou no ar como fumaça. Sua família só conhece fast food e comida simples. Vocês não pertencem a esta mesa, literal ou figurativamente. Davi parecia confuso. Mas eu gosto de provar coisas novas. Não precisa, Bia. Eu me levantei, colocando a mão no ombro de Davi. Minha voz era calma, mas firme. As crianças vão sentar aqui e comer com os pais. Nós ensinamos nossos filhos a experimentar de tudo, eles não precisam ser separados. Pela primeira vez, o sorriso de Bia rachou ligeiramente. Eu só estava tentando ajudar. Não precisamos de ajuda. Guiei Davi de volta à cadeira. Mas obrigada. Bia se endireitou, sua expressão esfriando vários graus. Ela olhou para o Beto, talvez esperando que ele me contradissesse, que pedisse desculpas pela teimosia da esposa, mas Beto apenas sorriu de forma branda para ela. Do jeito que ele sorria para todos, agradável, esquecível, totalmente ilegível. Como quiserem, disse Bia finalmente, embora eu odiasse ver as crianças desconfortáveis. Ela saiu, deixando um rastro de perfume caro e julgamento velado. A mesa ficou em silêncio. Lia cutucava o guardanapo. A empolgação de Davi tinha diminuído consideravelmente. Do outro lado do terraço, Léo permanecia absorvido em sua bolha VIP, rindo e brindando, completamente alheio, ou voluntariamente ignorante, de que sua noiva estava tratando sua família como cidadãos de segunda classe. Beto se inclinou para o Davi. Ei, filhão, quer saber um segredo? Davi assentiu. A melhor comida em festas é sempre aquela que você mais gosta. Não importa se é caviar ou isca de frango, se te faz feliz, é a melhor. Ele piscou. E cá entre nós, eu prefiro um bom hambúrguer a ovas de peixe qualquer dia. Davi deu uma risadinha, um pouco do seu brilho retornando. Mas eu vi como o olhar do Beto seguiu a Bia pelo terraço, como seu maxilar ficou apenas um pouco mais tenso. Meu marido era muitas coisas, paciente, observador, difícil de irritar, mas ele também era ferozmente protetor, e alguém tinha acabado de insultar seus filhos. Eu tinha a sensação de que a Bia não tinha ideia do que acabara de colocar em movimento. A festa tinha atingido seu auge por volta das 8 da noite, mas na nossa mesa, eu estava na metade da explicação para o Davi sobre o porquê dele não poder comer o terceiro canapé quando notei a cadeira vazia de Lia. Minha filha tinha pedido para ir ao banheiro 10 minutos atrás. O nó no meu estômago apertou. Levantei-me, examinando a multidão em busca de sua cabeça loira,
seu cardigan vintage, aquele que eu tinha achado num brechó chique. Condição impecável, qualidade superior a qualquer coisa no armário da Bia. Então eu a vi. Lia estava voltando em direção ao nosso canto escuro. Mas algo estava errado. Seus ombros estavam curvados, os braços em volta de si mesma como se tentasse desaparecer. Mesmo de longe, pude ver a vermelhidão ao redor de seus olhos, o jeito que ela piscava rápido demais. Ela escorregou para a cadeira sem olhar para mim. Lia. Inclinei-me, mantendo a voz baixa. Filha, o que aconteceu? Ela balançou a cabeça, o maxilar cerrado. Foi aí que soube que era sério. Lia não chora facilmente. Ela é muito parecida comigo, segurando tudo até rachar. Querida, fala comigo. A voz dela saiu estrangulada, mal acima de um sussurro. Podemos ir para casa? Meu coração se partiu. O que houve? Umas crianças. Ela engoliu em seco. Tinha umas meninas perto do banheiro. Elas deviam ter uns 12 ou 13 anos. E elas apontaram para os meus sapatos. Olhei para os pés dela. As sapatilhas de camurça, clássicas, usadas, mas bem cuidadas. Eu as comprei numa boutique vintage porque eram de qualidade real. Do tipo que dura, elas disseram. A voz de Lia falhou. Disseram que eu estava usando sapato de pobre. Perguntaram se a gente pegou na caixa de doação porque pareciam velhos. A raiva que me inundou foi incandescente e instantânea. Minha filha de 9 anos, minha menina sensível e brilhante que lê 3 séries acima do seu nível e é voluntária no abrigo de animais todo fim de semana. Zombada por sapatos. Alcancei a mão dela. Mas antes que pudesse dizer algo, ouvi o clique de saltos no mármore. Bia se materializou em nossa mesa, como um tubarão sentindo sangue. Ah, querida, está tudo bem? A voz dela gotejava falsa preocupação, num tom alto o suficiente para chamar a atenção das mesas próximas. Vários convidados se viraram, taças de champanhe parando no meio do gole. Estamos bem, eu disse secamente. Tem certeza? Porque a Lia parece chateada. Bia inclinou a cabeça, sua expressão uma máscara ensaiada de simpatia. Aconteceu alguma coisa? Abri a boca, mas Lia falou primeiro, com a voz pequena. Umas meninas riram dos meus sapatos. Os olhos de Bia desceram para as sapatilhas de Lia e eu vi aquele microsegundo de satisfação antes de ela arranjar o rosto numa expressão de compreensão. Oh, querida! Ela se agachou, colocando-se no nível dos olhos de Lia numa performance de compaixão. Sabe, as crianças aqui são criadas de forma diferente. Os pais são grandes empresários, filantropos. Essas crianças estão sendo preparadas para a FGV, para o INSPER. Elas têm padrões muito refinados. Meus dedos se fecharam em punhos sob a mesa. Bia continuou, sua voz assumindo um tom professoral. Honestamente, Clara, eu estava preocupada com isso. As crianças, elas não estão acostumadas a estar em ambientes como este, vivendo tão isolados no interior, sem exposição regular a ambientes sociais adequados. Ela suspirou, balançando a cabeça. Causa choque cultural. Elas não entendem as expectativas. As palavras pairaram no ar como veneno. Ela não estava defendendo a Lia. Ela estava defendendo os valentões. Talvez da próxima vez, disse Bia, levantando-se e alisando o vestido, você poderia prepará-los melhor. Garantir que as roupas sejam mais apropriadas para a ocasião. Pouparia a todos o constrangimento. A multidão estava assistindo agora. Podia sentir os olhos deles em nós, em meus filhos, julgando. A implicação de Bia era cristalina. Isso é culpa sua, Clara. Você trouxe seus filhos caipiras para um lugar onde não pertencem. Vestiu-os como casos de caridade. E agora, todo mundo está desconfortável. Eu estava tremendo. Queria gritar, dizer exatamente o que pensava dela e de seus padrões refinados, arrastá-la para fora Mas eu estava congelada porque o Léo estava em algum lugar naquela multidão e ele é meu irmão, meu único irmão. Se eu fizer um escândalo, se eu causar o caos na festa de noivado dele, serei a vilã desta história. Levantei-me abruptamente, a cadeira arranhando o chão. O sorriso de Bia se alargou, vitoriosa. Ela acha que ganhou, então o Beto se levantou. A mudança nele foi imediata e aterrorizante. Desapareceu o homem gentil e de fala mansa que passou o jantar comendo massa quietamente. O ar ao redor dele pareceu cair 10 graus. Ele se ergueu em toda a sua altura,
movendo-se com o tipo de precisão controlada que faz as pessoas recuarem instintivamente. Ele não disse uma palavra. Simplesmente ficou lá, uma mão ajustando o botão do paletó que lhe servia como se tivesse sido pintado nele, e o silêncio se espalhou como ondas na água. Conversas morreram no meio da frase. Copos pararam de tilintar. Beto não olhou para a Bia. Ele olhou para mim. Seus olhos estavam calmos, frios e completamente focados. Havia uma pergunta neles. Uma que já fizemos um ao outro 1000 vezes em nossos 17 anos juntos. Já teve o suficiente? Era o mesmo olhar que ele me deu no dia em que contei sobre o assédio no meu antigo emprego. O mesmo olhar antes de ele fazer calmamente um telefonema que resultou no meu ex-chefe sendo auditado pela Receita Federal. Beto não faz ameaças. Ele não precisa. Pensei nos olhos vermelhos de Lia. Na confusão de Davi quando não pôde comer um hambúrguer. Em sermos enfiados num canto escuro, enquanto a Bia desfilava num vestido que custava mais que nossa conta de mercado mensal. Pensei no meu irmão, que dirigi 4 horas para celebrar e que não veio nos ver nenhuma vez. Olhei para o Beto e assenti. A decisão estava tomada. O sorriso de Bia vacilou quando ela percebeu que algo havia mudado. Ela deu um pequeno passo para trás, os olhos alternando entre nós, subitamente incerta. A expressão de Beto não mudou. Ele se abaixou, ajudando Lia a sair da cadeira com infinita gentileza, depois fez o mesmo com Davi. Estamos indo embora, eu disse, minha voz firme agora. E naquele momento, com a força silenciosa do meu marido, às minhas costas e as mãos dos meus filhos nas minhas, escolhi a dignidade deles em vez da festa do meu irmão. Escolhi a nós. Várias conversas próximas pararam. Podia sentir a atenção se voltando para nós. Os sussurros começando. A incerteza de Bia evaporou instantaneamente, substituída por um triunfo mal disfarçado. Ela se endireitou, aquele sorriso de megawatt retornando com força total. Sabe de uma coisa? Acho que essa é provavelmente a decisão mais inteligente que você poderia tomar agora. A voz dela projetava-se para a crescente audiência de convidados fingindo não olhar. Esta é a minha casa, afinal, minha e do Léo. Tenho que manter uma certa imagem para nossos parceiros de negócios, nossos investidores, minha. Ela enfatizou essas últimas palavras, deixando-as pousar como pedras. Minha casa, minha casa, minha casa. A reivindicação pairou no ar, territorial e absoluta. Ela não estava apenas nos dispensando, estava nos despejando de seu domínio, como se fôssemos invasores que abusaram da hospitalidade. Eu estava pegando a bolsinha de Lia quando vi um lampejo de algo cruzando o rosto de Beto. Não era raiva nem indignação, um sorriso de canto de boca. Sumiu num instante, tão rápido que quase pensei ter imaginado. Mas eu conheço meu marido. Vi essa expressão exatamente 3 vezes em nosso casamento. Uma vez antes de ele negociar uma aquisição hostil. Uma vez antes de desmontar sistematicamente um concorrente que tentou roubar toda a sua equipe executiva. E uma vez antes de cobrir a oferta de um oligarca russo por uma propriedade apenas para provar um ponto. É o olhar de um homem que recebeu exatamente o que queria. Clara. Clara. A voz de Léo cortou o murmúrio da multidão. Ele estava abrindo caminho entre os convidados, o rosto vermelho e confuso, a gravata levemente torta. Ele parecia cansado. Aquele tipo de exaustão profunda que vem de tentar manter as aparências a noite toda. O que está acontecendo? Ele chegou à nossa mesa, os olhos correndo entre mim e a Bia. Por que vocês já estão indo embora? Bia mudou de marcha imediatamente, a mão voando para o peito num gesto de inocência ferida. Ah, Léo, querido, não é nada. A Clara disse que queria ir. Acho que ela simplesmente não está confortável aqui. A vibe não é muito. Ela deixou a frase no ar delicadamente, permitindo que ele preenchesse as lacunas. A implicação era clara. Sua irmã não se encaixa com nossa turma. O rosto de Léo se contraiu de culpa e confusão. Clara, me desculpe. Eu não queria que você se sentisse. Ele passou a mão pelo cabelo, deixando-o arrepiado de estresse. Talvez você deva levar as crianças para o hotel. Deixá-las descansar. Vocês devem estar cansados da viagem. E ele estava pedindo desculpas a mim pelo comportamento da Bia. E ele não fazia ideia. Meu irmão, parado no grande hall da mansão, cercado de cristal e mármore e flores importadas, realmente acreditava que morava ali. Acreditava que esta era a casa dele, a festa dele, a vida dele.
Ele não tinha ideia de que cada móvel em que se recostava, cada sala em que recebia, cada centímetro dessa parceria com a Bia existia, porque o Beto decidiu ser generoso 3 anos atrás. Léo achava que era o anfitrião, o senhor da casa. Na realidade, ele era um inquilino cujo contrato estava prestes a expirar. Está tudo bem, Léo, eu disse calmamente, passando o braço pelos ombros de Lia. Vamos sair do seu caminho. Não, não é. Ele estava nervoso agora, ciente de que as pessoas estavam olhando, que aquilo não pegava bem. Vocês vieram de tão longe, eu queria que vocês estivessem aqui. Léo, querido. Bia tocou o braço dele, a voz melosa. Deixe-os ir. A Clara claramente quer ir embora, e temos convidados para atender. Os Castellano estavam perguntando sobre o cronograma de investimentos, e ela o estava guiando para longe, redirecionando sua atenção como sempre fazia. Os ombros de Léo caíram em derrota. Ele me lançou mais um olhar de desculpas antes de permitir ser levado de volta para o centro da festa, para as luzes e risadas e as pessoas que importavam no mundo da Bia. Beto estava silencioso ao meu lado, ajudando Davi a colocar a jaqueta com cuidado metódico. Mas eu vi de novo aquela pequena curva no canto da boca quando Bia disse: Minha casa, Beto, murmurei enquanto começávamos a ir em direção à porta. Ainda não, ele disse suavemente. Sua voz era calma, quase agradável. Mas havia algo por baixo, algo que fez os pelos da minha nuca se arrepiarem. Estávamos quase no hall de entrada quando a voz de Bia soou atrás de nós, brilhante e performática. Dirijam com cuidado. E Clara, talvez da próxima vez me avise se precisar de recomendações de roupas para as crianças. Conheço umas boutiques maravilhosas que não são muito caras. A risada que se seguiu foi educada, mas presente. Vários convidados estavam abertamente assistindo agora, taças de champanhe na mão, entretidos pelo drama. A mão de Lia apertou a minha. Beto parou de andar. Ele não se virou, não reagiu visivelmente, mas algo mudou no ar. Uma mudança de pressão como logo antes de uma tempestade desabar. Ele enfiou a mão no bolso do paletó e tirou o celular. O movimento foi casual, sem pressa. Ele tocou na tela algumas vezes, rolando por algo. Na verdade, disse ele, sua voz carregando sem esforço pelo hall de mármore. Antes de irmos, tem algo que preciso discutir com o Léo. O salão ficou quieto. O sorriso de Bia congelou. Desculpe, o quê? Beto finalmente se virou, e o olhar em seu rosto era agradável, profissional. A expressão de alguém prestes a discutir um detalhe menor de contrato. Léo, chamou ele. Poderia vir aqui um momento? É sobre a casa. Meu irmão emergiu da multidão novamente, agora parecendo completamente desnorteado. A casa? O que tem o aluguel? Beto disse simplesmente. Eu queria te dar o aviso prévio pessoalmente, já que estamos todos aqui. Léo piscou. Aviso? Que aviso? E assim, a armadilha se fechou. O barulho da festa pareceu desaparecer num zumbido surdo quando Beto deu um passo à frente. Havia algo diferente nele agora. O escritor quieto e amável tinha desaparecido, substituído por alguém que se movia com a confiança de um homem que passara décadas em salas de reunião onde milhões trocavam de mãos com uma assinatura. Léo, disse Beto, a voz baixa, mas carregando uma autoridade que fez vários convidados próximos virarem a cabeça. Você se lembra do nome da holding no contrato de aluguel que assinou? Meu irmão piscou. Confusão substituindo a vergonha que estava estampada em seu rosto momentos antes. Eu. O quê? Por que isso importa agora? Apenas responda à pergunta, disse Beto. O tom paciente, mas inflexível. A testa de Léo franziu enquanto ele vasculhava a memória. Acho que é grupo IP amarelo. Sinceramente não lembro dos detalhes. Só assinei com a imobiliária 3 anos atrás. Tem algum problema com a administração do imóvel? O canto da boca de Beto tremeu. Não exatamente um sorriso, mas quase. Ele ergueu o celular com lentidão deliberada, rolou por um momento, depois virou a tela para o Léo. Leia em voz alta. Léo se inclinou, apertando os olhos para o texto iluminado. Seus lábios se moveram silenciosamente a princípio. Então sua voz emergiu, trêmula e confusa. Diretiva interna datada de abril de 2021, de R. Gomes, presidente. Assunto. Exceção, conta Foster.
Ele pausou, o rosto ficando pálido. Aprovar exceção para arquivo residencial de Leonardo Gomes. Congelar valores de aluguel de 2021 indefinidamente, independentemente de ajustes de mercado, IGPM. Qualquer diferença entre a taxa congelada e o valor atual de mercado deve ser contabilizada na conta de ajuste de caridade familiar do presidente. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Até o quarteto de cordas pareceu sentir algo monumental acontecendo e deixou a música morrer, mergulhando o terraço numa calmaria mortal. Eu não. A voz de Léo falhou. O que isso significa? Bia tinha ficado totalmente imóvel ao lado dele, a taça de champanhe congelada a caminho dos lábios. Observei enquanto o entendimento começava a amanhecer no rosto dela lentamente no início, depois tudo de uma vez, como ver gelo rachando num lago. Significa, disse Beto, sua voz clara na reunião subitamente silenciosa, que o estilo de vida luxuoso que vocês têm desfrutado nos últimos 3 anos foi subsidiado, pesadamente subsidiado. O valor de mercado para esta propriedade é atualmente R$ 25.000. Euro. Aqui. ISCs. Ele vão aqui. Ea. Contese. Ekizin. Iseveri Sandazin. Wood for Myzek. É mais single. I. S. Inuso. Ebrot. S. Intraia. Even. Nov. Então Sade. 25.000 por me. I. Ss. Vok. E. Tempagur. 15.000, a taxa congelada de 2021. Essa é uma diferença de R. 10.000. Entrei estado. Abado. Iragrasa. Aia. Vides de nides exetas. Esi corto. Intento 2 Weisen asmendi. Nossim. Tais. Esses nágios. E. AIS. Nois. Eru mais sucum. Exto. Equivosestada. E. Tem. Equi 2 masquara. Aia. Aio. Exprense. Ei. Equi. Agaz. Nost. Udi. Alaufais. 10.000 reais por me. I. Esse. Enter. I. Sanos. I sod. R. 360.000 em caridade efetiva. Léo cambaleou para trás como se tivesse levado um tapa físico. Não, isso não. Eu posso pagar este lugar. Eu ganho bem. Você tem um bom salário, corrigiu Beto gentilmente. Mas você não é rico, Léo. Você é o que os consultores financeiros chamam de Henry High Earner, not rich yet. Ganha bem, mas ainda não é rico. Você gasta tudo o que ganha, tentando manter uma imagem que está além dos seus meios reais. Sem o subsídio, você não poderia pagar este endereço. Certamente não poderia pagá-lo enquanto financia essas férias na Europa, o leasing do carro de luxo e a mensalidade do clube que a Bia insistiu. Observei o rosto do meu irmão desmoronar. Observei-o perceber que cada comentário desdenhoso que a Bia tinha feito sobre pessoas que não entendem de qualidade, cada observação sarcástica sobre saber o seu lugar no mundo, tudo isso tinha sido construído sobre uma fundação instável de caridade. Caridade do homem que ela estava zombando a noite toda. Beto virou-se para a Bia, cujo rosto tinha se transformado de sua habitual compostura arrogante em algo cru e exposto. Você está certa sobre uma coisa, Bia. Classe não pode ser falsificada. Classe real não é sobre etiquetas de grife ou saber qual garfo usar ou garantir que todos vejam seu relógio caro. Classe real é sobre caráter, sobre como você trata as pessoas quando acha que elas não podem fazer nada por você. Ele pausou, deixando suas palavras penetrarem. Ao nosso redor, os convidados estavam hipnotizados, seus coquetéis esquecidos. A classe da qual você tem tanto orgulho há 3 anos, este endereço, este estilo de vida, esta posição social, foi tudo financiado pela caridade da minha família. Cada vez que você desprezou alguém por usar roupas simples em vez de Louis Vuitton, cada vez que julgou o valor de alguém por suas roupas ou carro, você estava fazendo isso de uma posição que não conquistou de verdade. Você estava vivendo de elegância emprestada. A taça de champanhe de Bia escorregou de seus dedos, estilhaçando-se no chão de mármore. Ninguém se moveu para limpar. Agora, continuou Beto, e sua voz assumiu o tom nítido e profissional que eu só ouvia durante os raros telefonemas que ele não podia evitar. Como presidente e proprietário majoritário do Grupo IP Amarelo,
Estou notificando você formalmente, Leonardo, que estou exercendo meu direito de não renovação, conforme descrito na seção 12 do seu contrato. Seu contrato atual expira no dia 30 do próximo mês. Você tem exatamente 30 dias para garantir moradia alternativa que se alinhe com seu orçamento real. O processo de retomada da propriedade prosseguirá de acordo com a lei e os termos do seu contrato. Beto, por favor. A voz de Léo quebrou. Você não pode simplesmente. Não estou despejando você, disse Beto. E havia quase bondade em sua voz agora. Isso seria cruel e desnecessário. Estou simplesmente recusando renovar seu contrato ao final do prazo natural, o que é meu direito legal como proprietário. 30 dias é tempo mais que suficiente para encontrar moradia adequada. Eu sugeriria olhar os apartamentos em Osasco ou bairros vizinhos. Lugares bons, boas escolas, muito mais alinhados com sua faixa de renda real. Ele guardou o celular de volta no bolso. Aqueles mesmos bolsos de sarja que a Bia tinha zombado mais cedo por serem tragicamente suburbanos. E pegou minha mão. Quanto à questão de quem é a casa, disse ele, olhando para a Bia com algo que poderia ter sido pena, acho que estabelecemos isso definitivamente. Mas não se preocupe, você tem 30 dias para aproveitá-la. Sugiro que faça valer a pena. A multidão se abriu enquanto caminhávamos em direção à porta. Todos de repente muito interessados em seus sapatos ou bebidas, ou qualquer coisa que não fosse encontrar nossos olhos. Eu podia sentir os olhares em nossas costas. Podia praticamente ouvir os recálculos mentais acontecendo enquanto reavaliavam tudo o que tinham assumido sobre o casal quieto com roupas práticas. Na porta, Léo nos alcançou, o rosto manchado de lágrimas. Beto, eu não sabia. Eu juro que não sabia que você era. Beto parou, virando-se. Sua mão subiu para descansar no ombro de Léo, não com maldade, mas com firmeza. Eu sei que não sabia. Isso foi intencional. Mas, Léo, você precisa entender uma coisa. Seu valor como pessoa não tem nada a ver com este endereço ou aquele carro, ou nada disso. Quando você descobrir onde reside seu verdadeiro valor, quando conseguir ver isso em si mesmo sem precisar desses adereços caros para provar, então conversaremos. Conversaremos de verdade. Mas até lá, ele não terminou a frase. Não precisava. O ar fresco da noite atingiu meu rosto quando saímos, e respirei fundo, parecendo o primeiro fôlego real que eu tomava em horas. Atrás de nós, a mansão brilhava com luz quente, mas o calor era enganoso. Eu ainda podia sentir o frio do julgamento que havia permeado cada canto. A mão de Lia apertou a minha enquanto caminhávamos para o carro. Mamãe, vamos embora sem dizer tchau? Às vezes, eu disse a ela, o melhor adeus é apenas ir embora de cabeça erguida. Davi estava praticamente pulando nas pontas dos pés, sua miséria anterior esquecida na emoção da saída dramática. O papai foi tão legal. Vocês viram a cara da tia Bia? Parecia que ela tinha engolido um limão. Davi, eu disse, mas não havia repreensão real na minha voz. Beto destravou o carro, nosso Subaru de 7 anos, com um amassado no para-choque traseiro de quando eu calculei mal a parede da garagem, e todos entramos. Enquanto ele ligava o motor, olhei para a mansão uma última vez. Através das janelas altas, pude ver figuras se movendo, se reunindo, sem dúvida dissecando tudo o que acabara de acontecer. Léo estava nos degraus da frente, Bia em lugar nenhum. Quase sinto pena dele, murmurei. Não sinta, disse Beto, saindo da rotatória. Essa é a coisa mais gentil que eu poderia fazer por ele. Ele estava vivendo numa fantasia, e fantasias sempre acabam. Melhor acabar agora nos nossos termos do que deixá-lo cair ainda mais feio lá na frente. Dirigimos em silêncio por alguns minutos, deixando a perfeição manicure de Alphaville para trás. Então a vozinha de Lia soou do banco de trás. Papai, a gente é mais rico que a tia Bia? Virei-me no banco para olhar para ela. Nas luzes da rua passando, o rosto dela estava pensativo, não orgulhoso ou arrogante, apenas tentando entender. Por que você não disse antes? Ela continuou, quando ela estava sendo malvada sobre nossas roupas. Beto encontrou o olhar dela pelo retrovisor e vi aquele sorriso gentil pelo qual me apaixonei todos aqueles anos atrás. Essa é uma boa pergunta, querida. E aqui está a questão. Ser rico não é sobre se exibir ou garantir que todos saibam quanto dinheiro você tem. Definitivamente, não é sobre gritar com garçons ou fazer as pessoas se sentirem pequenas. Ele parou num sinal vermelho,
aproveitando o momento para se virar e olhar para as duas crianças. A verdadeira riqueza, a riqueza real, é ter o poder de proteger sua família e consertar as coisas sem precisar levantar a voz. É ser seguro o suficiente em quem você é para não precisar da aprovação de todos os outros. Hoje ensinei a tia Bia uma lição de respeito, algo que todo o dinheiro e roupas de grife dela nunca poderão comprar. Mas ela foi tão malvada com você, disse Lia, com a voz pequena. Ela chamou sua jaqueta de trágica. Ela chamou, concordou Beto, virando-se para a frente enquanto o sinal abria. E sabe de uma coisa? É uma jaqueta de 10 anos. O tecido está ficando fino, e provavelmente não é o que ninguém chamaria de moda. Mas é confortável, me mantém aquecido, e me lembra de quem eu realmente sou por baixo de todos os ternos e reuniões de diretoria. Às vezes, a coisa mais cara que você pode vestir é a autenticidade. Davi, que estava incomumente quieto, perguntou de repente: o que vai acontecer com o tio Léo e a tia Bia? Considerei a pergunta com cuidado. Eles vão ter que aprender a ficar de pé com as próprias pernas. Construir uma vida baseada no que eles realmente têm, não no que fingem ter. O tio Léo vai ficar bem? Perguntou Lia. Eventualmente, eu disse, e acreditei. Seu tio é inteligente e capaz quando não está tentando tanto impressionar as pessoas. Este pode ser o chamado que ele precisa. Quanto a Bia. Deixei a frase morrer, incerta. Ela fez as escolhas dela, completou Beto calmamente. Todos nós fazemos. E então vivemos com elas. As luzes do condomínio desapareceram atrás de nós, dando lugar a estradas mais escuras, árvores mais velhas. O Brasil autêntico que existia além da perfeição fabricada dos enclaves de novos ricos. Nossos faróis abriram um caminho pela escuridão, nos levando para casa, não para uma mansão que exigia um fundo fiduciário para manter, mas para nossa casa na serra, com seu chão de madeira que range e janelas com frestas, e um jardim, onde cultivávamos vegetais de verdade. Lia bocejou, a cabeça caindo no ombro de Davi. Pelo retrovisor, observei meus filhos se acomodarem no silêncio confortável da volta para casa, o drama já desaparecendo de suas mentes. Eles se lembrariam desta noite. Eu sabia que sim, mas não como trauma, como uma lição. A mão de Beto encontrou a minha sobre o console central, seus dedos calejados de escritor entrelaçando-se nos meus. Não precisávamos dizer nada. Tínhamos enfrentado a tempestade juntos, protegido nossos filhos e saído com nossa dignidade intacta. Não tínhamos vencido porque tínhamos mais dinheiro. Tínhamos vencido porque sabíamos quem éramos, e nenhuma quantidade de julgamento de pessoas vivendo além de seus meios poderia mudar isso. O carro nos levava adiante na noite pacífica, deixando para trás a fachada brilhante de elegância emprestada, rumo a algo real.